Eu vou falar agora a respeito de uma situação que envolve políticos que estão pretendendo cargos de deputado estadual. Está tendo uma rivalidade entre grupos que fazem parte de um mesmo grupo político, inclusive. Quem traz essas informações para nós é Elivaldo Barbosa, que já está aqui. Estou aqui com o Elivaldo Barbosa e Délio Rocha. Os dois falam de política. Elivaldo Barbosa de Teresina, Délio Rocha, direto do Distrito Federal, direto de Brasília. Elivaldo Barbosa, boa tarde para você, Elivaldo. Existe esse elemento de disputa política mesmo entre possíveis candidatos a deputado? Boa tarde para você. Olá, Joelson, boa tarde a você que acompanha o Jornal do Piauí nesta quarta-feira. Existe sim, é absolutamente natural. O que talvez estranhe um pouco é porque ocorre de forma muito antecipada, há ainda mais de um ano do pleito do próximo ano. Mas não deixa de ter uma conotação de natureza política. Primeiro envolve um vereador da capital, Ítalo Barros, que denunciou inclusive na imprensa perseguição política sofrida por uma aliada do deputado estadual Georgiano Neto, do PSD. Essa situação continua repercutindo na Câmara e hoje eu conversei por telefone, em razão de viagem do parlamentar para o interior do estado, sobre o que ele pensa sobre esse possível confronto em relação a áreas de atuação política dos dois segmentos, PTC e Teresina e PSD. Um outro desconforto existiu envolvendo a área de turismo, na Secretaria Estadual de Turismo e no Ministério de Turismo, que tem numa secretaria importante o piauiense Henrique Pires, diz respeito a projetos que foram rejeitados, segundo o titular da pasta do turismo no estado do Piauí, Flávio Nogueira Júnior, que é deputado estadual. Então, Joelson e telespectadores, são episódios que já conduzem, de certo modo, a um quadro de disputas políticas, eu não digo eleitorais, porque não estamos em campanha, mas no mínimo de disputa política já envolvendo outros escalões do poder, não mais o majoritário, mas já descambando também para vagas em parlamentos. Elivaldo Barbosa, mas também tem uma notícia que chamou muito a atenção. Um vereador de Teresina foi alvo da ação de criminosos hoje, Elivaldo. Como foi isso? Olha, Joelson, o vereador Joaquim do Arroz, do PRP de Teresina, ele teve o seu sítio arrombado, sua empresa assaltada, levando equipamentos, computadores, todo o material de escritório, saquearam também documentos, e isso foi resultado, inclusive, de uma manifestação do parlamentar na Câmara Municipal de Teresina, hoje pela manhã. Na propriedade dele funciona também uma agroindústria de beneficiamento de arroz, por isso o nome Joaquim do Arroz. E ele mora lá também, ele ficou, não reagiu, obviamente, ficou em casa e aguardando todo o desfecho dessa operação de bandidos. O vereador alerta que os sítios, as propriedades rurais de Teresina são hoje a nova vertente da ação de marginais e de assaltantes. E pediu na Câmara Municipal de Teresina, fez um apelo aos seus colegas pares, os seus colegas parlamentares, que é exatamente de procurar, na elaboração do orçamento do município, destinar emendas para políticas sociais, com focos em prevenção da violência na capital. O vereador Neto do Angelim saiu na frente, inclusive anunciando o reforço no policiamento ostensivo na zona sul de Teresina. O certo é que esse episódio aconteceu, tornado público e bastante discutido hoje pela manhã, numa movimentada sessão na Câmara Municipal de Teresina. E ainda hoje, aqui no Jornal do Piauí, Joelson, nós vamos revelar uma estratégia ousada do Progressistas. Não mudou de nome ainda, mas vai ser esse o nome, mas é do PP, com relação à meta de filiação de prefeitos no estado do Piauí. Tá certo, Elivaldo Barbosa, de Elivaldo em Teresina. Vou falar com Délio Rocha. Délio, o governador teve uma agenda muito movimentada aí em Brasília, onde você está, onde visitou o presidente da Agência Nacional de Aviação Civil e também o ministro. Como é que foi essa agenda do governador, Délio Rocha? Joelson, uma agenda extensa, com muitos compromissos. Hoje, pela manhã, o governador se encontrou com o presidente da ANAC, José Botelho, ia ter também outros encontros ainda pela manhã. E à tarde, a agenda continua, até o final da tarde ele tem muitos encontros aí. Agora, antes da reunião com o presidente da ANAC, eu tive a oportunidade de conversar com o governador, ele
ele falou do teor dessa reunião, também falou de outros temas importantes aí para o Piauí, como a questão da privatização da Eletrobras, da mudança de direção na Codevasf e sobre reforma política, porque esse é um assunto também que está dominando o país inteiro. E sobre isso agora sobre essa conversa com o governador, a gente vai saber o que ele falou. Vamos acompanhar. É a mais difícil das reformas. Por esta razão, eu acho que estava correta a presidenta Dilma quando propôs ao país fazer um plebiscito, quais são os pontos importantes para mudar o sistema, se vai ter eleição, reeleição ou não, se vai ter coincidência de mandatos, se nós vamos ter coligação ou não vamos ter coligação, se devemos ter fundo público de campanha, ou seja, definiria quais os principais temas, colocaria um amplo debate e colocaria o povo para decidir, porque eu acho que com uma decisão do povo tem uma chance de sair, aí sim, uma verdadeira reforma que o país precisa. Na minha opinião, o pior que pode acontecer é a aprovação do Distritão puro. Por quê? Porque ele tira toda a responsabilidade que se tem no conjunto, no coletivo, no conjunto de forças, em relação à pauta do povo, em relação ao país, e passa a ter um sistema, eu diria, mais individualista. Eu estou falando apenas a força de uma projeção momentânea que contaria fortemente para efeito da eleição. Ou então pior, a força do dinheiro, que é ainda muito pior. Então, eu acredito que nós vamos ter que fazer mudanças, mas é preciso uma mudança que barateie campanha, uma mudança que faça com que o eleito, a eleita, tenha ainda mais compromisso com o povo, que fortaleça partido, que valorize programa, valorize o compromisso que os políticos assumem durante a campanha, para que ele possa ser obrigado a cumprir, ter compromisso de cumprir durante o mandato. Elivaldo Barbosa, o governador falando com Délio Rocha em Brasília, criticando a possibilidade do Distritão, fazendo as críticas ao Distritão, que diminui a representação política, que favorece aqueles que têm mais notoriedade e mais dinheiro, e sugerindo que a população participe da discussão sobre reforma política. É um assunto que não leva consenso na Câmara, não tem consenso no país, não tem consenso entre governadores. Um assunto complicado a reforma política, Elivaldo. A demonstração foi ontem na primeira tentativa de votação no plenário da Câmara Federal do projeto de reforma política, proposto, elaborado, discutido numa comissão especial que teve como relator o deputado federal Vicente Cândido, do PT do estado de São Paulo. Ou seja, o presidente Rodrigo Maia não conseguiu sequer encaminhar a votação por falta de consenso. Ou seja, nenhuma das propostas consegue os 308 votos necessários para a aprovação e a transformação em lei. O tempo está passando, o Senado já está também preocupado em relação a receber a matéria apenas para ratificar em razão do tempo exíguo. O certo é que nós estamos cada dia mais próximo de manutenção da regra atual para o pleito de 2018. Joelson. Bom, Délio, e o que se acompanhou em Brasília foi o adiamento dos debates ontem, né? Você não teve discussão como se esperava em plenário, o governador falando desses impasses todos, e o governador, evidentemente, que além de tudo isso, além de acompanhar essas discussões políticas, precisa resolver questões administrativas aí mesmo em Brasília, nessa agenda corrida de hoje, né, Délio Rocha? Isso mesmo, Joelson. Ele está tratando de vários temas aí, discutindo questão de estrutura de aeroportos no Piauí, de estrutura de resgate aí nas regiões com maior população, e tentando fazer uma maior interligação entre os municípios do Piauí. Agora, Joelson, sobre essa questão da reforma política, eu queria destacar aqui que ontem o presidente da Câmara bem que tentou colocar o texto da reforma em votação, mas aí por falta de quórum, porque não conseguiu os 308 votos necessários para fazer a votação, ele acabou adiando essa votação, ou essa possível votação para hoje, e agora tem uma nova estratégia aí do presidente Rodrigo Maia, da Câmara, para tentar ver se hoje aprova alguns pontos da reforma. A ideia dele é
separar os pontos mais polêmicos, o distritão, por exemplo, o fundo de campanha e o mandato de 10 anos para membros dos tribunais superiores. A ideia dele é fazer uma votação separada, ao contrário de uma votação em bloco, como costuma ser regra nas votações da Câmara. Agora, mesmo isso, mesmo essa separação, isso não garante que essa reforma vá sair hoje. A oposição acha que o distritão não passa e também acha que os temas mais polêmicos podem ficar até para outra semana. E aí a gente vai esbarrar naquela questão do prazo, né? Essa reforma tem que acontecer até o início de outubro para que as regras possam valer para 2018. Joelson.